Só estamos aqui nos situando com a história. Aí no verso 19, diz assim: certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: nós temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver, contudo, a água aqui não é boa. E porque a água não é boa, a terra acaba sendo improdutiva. O lugar para morar é maravilhoso. Não existe lugar melhor para morar ou para estar, para se viver. Mas a água daqui é uma água doente. A água é ruim. E porque a água é ruim, a terra não produz nada. Tem muitas pessoas que são gente boa pra caramba, mas não produz nada. Neste caso, é interessante eles dizerem assim: o lugar é bom, mas nós temos um problema morando nesse lugar. O lugar é excelente, mas porque as águas que brotam por aqui são muito ruins, é quase impossível que a gente consiga continuar vivendo, morando e estando neste lugar. Eles conversaram com o profeta Eliseu. Está me acompanhando aí? Estão conversando com Eliseu. E o Eliseu faz um pedido inusitado. Versículo 20. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de... E fizeram o que ele pediu. Ele pediu uma tigela nova, em algumas versões diz isso, e que nesta tigela tivesse sal. Tem gente que gosta de colocar sal de trás da porta, não joga? Atrás das costas. Sabe que é baseado nisso aqui? Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele tinha pedido. Verso 21, Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou sal nela. E ele disse: assim diz o... Queridos, isso aqui, lembra que eu falei que ele seria a voz de Deus, continuaria sendo a voz de Deus? Porque Elias era o profeta, a voz de Deus, agora ele seria... Olha a autoridade do profeta, não é poder, a autoridade. Assim diz o Senhor: purifiquei esta... Elas não serão purificadas, não. Purifiquei estas águas. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Como essa cidade, ou parecido com essa cidade, está a vida de muita gente. O lugar é bom, a vida é boa, mas produção nenhuma. Você ama a sua família, você ama o que faz. Tem muitos amigos, mas a vida é improdutiva.
coisa não anda. Sabe o que é, profeta? A terra é boa, o lugar é legal. Mas a água daqui é muito ruim, porque ela é ruim. Ela não deixa nada crescer. E o profeta deu uma solução simples, é mesmo? Vamos resolver isso aí. Traz lá para mim uma vasilha nova, cheia de sal, e me mostra onde está a fonte, onde está a raiz do problema. Porque tem gente que ele sabe que o problema é mais embaixo, mas ele quer colocar band-aid. Não funciona. Ele quer que o profeta passe um bálsamo. Profeta que é profeta espreme o carnegão, meu irmão. Fala, não, sem tirar o carnegão não tem jeito. Alguém já pegou berne? Eu já. Pensa num troço triste, irmão. Minha mãe dizia assim, enquanto o carnegão não sair, e rapaz, você geme, a hora que a pessoa espreme para tirar aquilo. Me diga onde está a fonte. E ele vai lá e joga o sal, e ele diz, assim diz o Senhor, essa fonte está curada. E a terra agora é boa. Eu trouxe aqui hoje 20 quilos de sal, para ser consagrado, para você jogar lá na tua casa. Você deve estar achando isso, né? Hã? Não dá para trocar o sal por um açúcar, porque aí a gente começa... Mas tente não perder o raciocínio. Ele não poderia só ter orado? Mas ele pediu uma vasilha nova, cheia de sal. Está pegando aí? Deus não faz coisa nova em vaso velho. O que tem de gente rabugenta, que eu não mudo, eu sou assim. Você está querendo coisa nova na tua vida, não está? Ele só faz coisa nova e gente nova. Costurar pano novo em odre velho é perder tempo. Lembra que Jesus falou isso? E eu quero que você coloque sal nessa vasilha e nós vamos até a fonte. E ele chega lá na autoridade, como o profeta que era, joga o sal e diz, olha, assim diz o Senhor, essa fonte está curada, as águas aqui não são mais doentes. Sabe por que é interessante? Eles não disseram que o lugar era ruim, o lugar era bom, mas tinha um problema no lugar. E a gente tem muitas coisas assim acumuladas em nossa vida. Nós temos muitas coisas boas na nossa vida, mas às vezes elas estão ruins por causa das águas que estão regando, que estão nutrindo o que deveria e o que é bom. Eu já preguei sobre isso aqui. Qual é a fonte da qual você tem nutrido a sua vida espiritual, sua vida sentimental? De qual fonte você tem nutrido a sua vida? Porque não adianta o lugar ser bom, não adianta a terra ser boa, o lugar maravilhoso, quando o que a gente joga para dentro
presta. Me dê uma tigela de sal. Assim diz o Senhor: purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Eu sei que com certeza deve ser muito ruim estar numa condição dessa, aonde deveria ter vida, a morte, aonde deveria haver alegria, é só tristeza, aonde deveria ter comunhão, unidade, união, tudo aquilo que você imagina que é bom e que realmente é bom, e não há nada disso. Numa luta para trazer felicidade para a família, para o casamento, entre as amizades e tantas coisas que nós, né? Mas tudo isso está contaminado. O que era para produzir não produz, o que era para fazer, e por aí vai. Nessa situação a gente passa a reclamar, passa a culpar, nessa condição de às vezes o lugar ser bom, mas estamos sendo contaminados, a gente passa a reclamar, a culpar, a apontar. E a maioria chega, Chau, a um pensamento, depois de pensar muito e lutar muito, de que a melhor coisa a fazer é sair do lugar e ir para um outro lugar às vezes, ou mudar a condição, né? Está casado com uma mulher rixosa, ele casa com outro, que ele não sabe se é, às vezes é até pior do que a gente já tem, né? Mas tem gente que faz isso. Aí ele muda de emprego, não, esse emprego aqui é isso, e ele é mais ou menos, né? E você sabe que todo emprego novo é muito bom, até você conhecer a empresa, o patrão, o chefe. Todo emprego novo é uma maravilha. Eu nunca mais me esqueço da história do meu último emprego registrado. A pessoa me prometeu tanta coisa, e depois eu me dei conta que o trabalho era quase escravo, porque ele abusava do conhecimento que eu tinha, e por eu não ter um registro, mas são águas passadas, tá? Então a nossa vida, ela fica assim às vezes. A vida, de certa maneira, pastora Neuza, ela não é ruim, mas como as águas que entram nela estão contaminadas, a vida se torna ruim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A cidade desses homens, para ela teve solução, não teve? Sim ou não? Teve solução ou não teve? Sim ou não? Não vou fazer pegadinha não, pode ficar tranquilo, tá bom? Para a cidade teve solução. Teve? E por que você acha que para a tua vida não tem solução? Por que para você é melhor? Então, vamos mudar de cidade, vamos... porque as pessoas são assim, né? Elas imaginam então que, já que ela tentou muito, ela só não tentou mudar o que a nutre. Mas ela acha assim, quando eu respirar um ar novo, corpo velho respirando ar novo continuará doente. Porque o problema não é o problema, é o problemático. Gente doente pode ter dinheiro na mão, não vai estar feliz. Gente doente não percebe que está sendo amado. Eu ouvi uma coisa esses dias atrás que eu tenho que compartilhar com você. Uma jovem estava sendo passando por algumas sessões com um psicanalista, e o profissional perguntou para ela assim: olha, me conta um pouco da sua história, do seu passado. Ela, dentre muitas coisas que ela contou,
ela abriu o coração dizendo que o pai dela não tinha sido muito presente. O pai trabalhava muito, saía. Sabe aquele tipo de pai que trabalha mesmo? O cara, meu pai não era muito presente e tal. Ela falou assim, tá, mas me explique melhor assim a ausência do seu pai. Não, meu pai viajava bastante, e quando a gente se via ele estava sempre cansado, era tomar um banho, comer, dormir, descansar, levantava muito cedo. E eu percebo que eu tenho um pouco essa ausência da presença do meu pai. Ela me prejudicou. A doutora olhou para ela e falou assim, tá, mas chegou a faltar alguma coisa para você? O que comer, o que vestir? Vocês tinham casa para morar? Não, nós tínhamos tudo isso. Tínhamos, até o meu pai, ele se desdobrava exatamente para poder dar um pouco de uma condição um pouco melhor, né? A doutora olhou para a cara dela e falou assim, mas eu não estou entendendo você dizer para mim que o seu pai era ausente. O seu pai sempre foi presente. Ela, não, foi. A comida que você comeu não era a comida que o seu pai ganhava o sustento para você comer? Ele estava presente naquela comida. Você já parou para pensar que todo o desgaste, todo o empenho dele era exatamente para poder suprir uma necessidade? É claro, ele não estava de corpo presente, mas ele nunca foi ausente. Eu acho que você tem um problema sério. Ela disse, pai ausente seria aquele pai que fosse embora, saísse e deixasse uma casa desguarnecida. Mas se nunca faltou nada dentro da tua casa, teu pai nunca foi ausente. Você tá reclamando de algo que não é verdade. Eu ouvi essa semana a história de alguém que disse assim, meu pai, para não deixar faltar comida em casa, ele não levava marmita às vezes. Para a pessoa dizer que o pai era ausente? Dá só uma avaliada para você ver se o problema do problema não é o problemático. Para Jericó tinha solução, sim ou não? Tinha. Olha que maravilha. Se para Jericó, Salete, tinha solução, qual que é a esperança para a nossa vida aqui nessa noite? Está na palavra. E Eliseu dá... É por isso que eu não acredito na Bíblia, mistério na Bíblia, não acredito. Está tão claro isso aqui. O que foi, Juliana, que o Eliseu pediu para trazer mesmo? Uma vasilha nova com sal. Tragam-me uma vasilha nova com sal. E ele joga o sal nas águas e elas ficam boas. Acompanhou aí? Falando de verdade, palavra de Deus. Quem é o sal segundo a Bíblia? Você vai se entupir agora, você vai ter vergonha você vai ter medo de responder. Segundo a Bíblia, quem é o sal, irmão Alcides? Nós mesmos.
Qual é o papel do profeta? Vem aqui. Você precisa reconhecer os seus pecados e se tornar uma nova criatura primeiro. Aí então você se torna em sal, porque sal que não tem sabor de sal não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens. Mas se ele for sal de verdade, ele vai produzir coisa boa. Quem é o sal na Bíblia? Quem é o sal? Não. Vós sois o sal. Por que a tua casa e a tua família está como está? Por causa do diabo. É porque eu não sou amado. Jesus não te ama? Como é que é esse troço? Ah, mas eu acabei de falar. Meu pai nunca foi presente, minha mãe é mesmo. Quem é o sal segundo a Bíblia? Vós sois o sal da terra. A terra está improdutiva. O lugar está doente. E você acha que Deus vai curar o lugar? Não, você é a cura. As pessoas pensam que quando eu falo isso, elas acham que eu estou blasfemando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Se pisar em serpente, se tomar algum veneno. Mas por que essas coisas não estão acontecendo através de mim? Porque quando o profeta diz, tem que ser novo, eu prefiro continuar sendo velho, rabugento. O que você vai colher? Só coisa ruim. A vida é boa. Não fosse Jesus, não teria morrido por você. A questão está exatamente naquilo que nutre a minha vida. Quem é que está lá dentro da sua casa? Eu sei que Deus está lá, mas quem mora lá? Eu mesmo, né? Eu que tenho fé, que tenho orado. Você só não tem sido sal. E aí? Porque alguém achou engraçado que eu estava louco, que o problema do problema é o problema. Não, o problema do problema é o problema, pastor Felipe. Não, não é. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas fiquem tranquilos. Nenhum mal virá sobre vocês. Praga alguma chegará. Você quer que existem, diz que mais de 1000 promessas. Eu vou ficar aqui a noite inteira falando das promessas. É ou não é? Mas para que elas se manifestem, me diga uma coisa. Você se sente como esse sal? E ele jogou o sal. Alguém já achou aqui que eu trouxe mesmo, né? 20 quilos de sal para orar, para você levar sal para casa. O sal é você. É você que tem que fazer a diferença. É através de mim e de você. Você vai dizer para mim que eu estou louco. Pastor, você está dizendo que a cura da minha casa, da minha família está em mim? Sim. Não é o Espírito Santo que mora em você? Não é a presença de Deus que você tem? Não é a luz que há em você? Por que você acha, Chau, que um dia
Deus se revelou a mim e a você, e nós encontramos o caminho. Por que você acha que Ele fez isso? Só para encher a minha barriga e a sua? Não. Por que você acha que um dia que você que odiava coisa de crente? A pastora Neuza era uma, ela falou aqui, já contou para nós, odiava coisa de crente. Por que a senhora acha que existe um outro motivo que não seja o dele ter me mostrado o caminho para que eu me tornasse em sal, para ser bênção na vida das pessoas? Assim diz o Senhor: essas águas estão curadas, não serão curadas, estão curadas. E eu digo para você nessa noite, assim diz o Senhor: você é sal. É sal. Mas tem uns tipos de sal aí, que são meus irmãos em Cristo, que são uma benção. É um sal, sei lá, sem iodo, às vezes não salga, você tem que gastar 1 quilo para ele salgar. Faz sentido? A água não presta, o lugar é bom, mas a água não presta. Traz uma tigela nova com sal para mim. Você fala, meu Deus, que milagre. Não, o milagre não estava no sal, meu irmão. O sal é só uma referência. Você não é o milagre, mas o milagre vive em você. Deus está aí dentro. Deus mora em mim, mora em você. Como que você está querendo chutar tudo e jogar tudo para fora, quando você é a cura? Eu e você somos a cura. Não promovo a cura, mas quando ele disse, é através de você, querido. Não precisa ir embora mais daqui não. Podem continuar nessa cidade. Se houve solução para Jericó, o que acontece comigo que não parece não haver solução para a minha vida? É só você ir pegando os detalhes. A vasilha tinha que ser nova. Até quando você vai ficar nessa velha vida? Dizendo assim, eu estou no processo. Para de mentir. Você não está em processo nenhum não. Você gosta de viver a velha natureza. Você não está em processo. Aí você quer que a natureza toda de tudo em sua volta melhore e não melhora. Você está achando que eu estou mentindo, porque você deve ter ouvido alguma coisa diferente disso. Eu abri a Bíblia, li para você e você está achando que eu estou mentindo, mas beleza. Jesus tinha tudo para amaldiçoar todo mundo que fez com ele o que fizeram. Ele falou, não pago o mal com o mal. Eles nem sabem o que estão fazendo, Senhor. Eu vou morrer por eles mesmo assim. Paulo e Silas na prisão tinham todos os motivos para estar lá reclamando, chorando. Enquanto isso diz que eles adoravam a Deus, e alguém queria saber, irmão Alcides, qual era a letra que eles cantaram, porque eles acham que foi a letra que cantaram que derrubou a cadeia. Não, eles eram sal. Eles eram sal onde estavam. Não tinha nada a ver com o que cantavam. O que cantavam expressava o que eles tinham dentro. Porque quando o adorador adora, você só não se atentou por uma coisa, irmã Thalita. Eu disse, irmã Thalita, não é que a irmã Thalita, é de forma geral.
Diz que Deus procura, isso é triste, Ele procura adoradores. Se Ele procura é porque é difícil de achar. Todo mundo se acha o adorador, não acha? Até quem não canta, porque acha que adorar é cantar. É ou não é? Dançar também é adorar, né? Se Deus procura adorador, você consegue conceber um Deus que nada foge dos olhos dele, que Ele está procurando esse tipo de gente? É porque são raros. Aí eu reclamo do marido, eu reclamo da esposa, eu reclamo até do dinheiro que eu ganho, porque tem gente que amaldiçoa o salário que ganha. Eu ganho tão pouco, essa miséria. Mas a Bíblia fala algo interessante, Vanessa. Diz que o pouco com Deus é muito. É que a pessoa tem pouco e esse pouco que ela tem não está com Deus, está só com ela. Porque tem gente que é avarenta, fala que é de Deus, mas é avarenta. Conhece? Conheço. Conheço gente crente, meu irmão, que se você der um sorrisal para ele atravessar o mar de um lado para o outro, ele atravessa com o sorrisal na mão e ele não derrete. Mas aí a cura, irmão Armelindo, ele falou: traz o sal para mim. Vós sois o sal. E aí você está procurando alguma coisa para culpar. Agora você está culpando o governo, que o governo é ruim. Não me interessa se ele é ruim. Eu vi gente morando no deserto, tendo que comer todo dia. Fiquei sabendo de profeta que o cara estava enfurnado dentro de um buraco. Tinha uma ave que levava comida para ele, ele não passou fome. Meu irmão, sal não passa crise, meu irmão. Ele pode passar alguma necessidade, alguma provação, limitação por causa de Deus, mas ele não entra em crise. E os cristãos, hoje o sal de hoje está todo mundo em crise. Percebeu isso? Todo mundo em crise. Mas você chamou para se tornar uma vasilha nova. Vou pensar, eu quero ser youtuber. Eu ouvi isso de um adolescente essa semana. Meu sonho é ser youtuber. Falei, Jesus do céu. Acho que eu não estou ouvindo isso. Você quer ver como que nós estamos tão cheios de problemas? Os pais cristãos, nós estávamos discutindo isso um pouco lá no acampamento. Os pais cristãos estão criando os filhos para serem tudo antes de ser, para serem qualquer coisa, melhor dizendo, qualquer coisa nesse mundo, engenheiro, secretário, antes de ser de Deus. Aí depois, quando ele cresce, ele fica grande, agora ele tem que ir para a igreja. Para onde ele vai? Ele vai para o mundo. Porque a criança tem que ser livre. Você está com esse pensamento comunista aí, não está não? Está aí dentro de você. Você está levando a tua família, a tua casa para o inferno, porque você não está sendo sal. As coisas estão deteriorando, não é porque nós temos problemas, sempre houveram problemas, sempre houveram. Mas aonde o sal chega, a solução chega. E aí, se você questionar o que eu estou ministrando, e você pode e deve questionar, você vai arrumar uma briga com Deus, porque é Deus que está revelando isso aqui nessa noite. Você vai arrumar a briga com Deus. Você deveria ser sal, eu deveria ser o sal. Você que está cheio de palavra, que entra na igreja no domingo e sai daqui que diz que foi uma bênção o culto. Então faça com que aquele culto que foi uma bênção na tua vida se transforme em milagre na vida das pessoas que convivem com você, que andam com você, que conhecem você.
Porque bênção que só é bênção para mim não é bênção. Não entendeu? Vou repetir. Bênção que só é bênção para mim não é bênção. Que isso, pastor? Não, não é. Porque bênção de verdade alimenta todo mundo, não só a minha vida. Eu não sei se eu vou continuar falando de problemas agora depois da ministração de hoje. Eu sou honesto, eu não sei. O que eu sei é que você não está sofrendo por causa da questão política, financeira, problema sentimental, moral. Não, você não está sofrendo por causa disso. Você não está sofrendo porque falaram ou porque não falaram, é porque abraçaram, é porque não abraçaram. Não. Você está sofrendo porque você deveria ser e você ainda não é. Você deveria estar e ainda não está. A cura para a sua casa, para sentimentos, seja lá o que for, está no sal. E o sal, segundo Jesus, sou eu e você. Será que nós temos sal aqui nessa noite? Porque eu não tenho problema algum quando as pessoas questionam o que eu ministro. Não faz diferença nenhuma para mim. Aliás, eu amo o feedback, o retorno. Mas o que me preocupa? O que me preocupa é que nós estamos dando ouvido para aquele que mata, rouba e destrói. Tem sal aqui? Amém. É claro que eu não consigo ministrar tudo em uma mensagem de meia hora. Acho que faz uns 45, 35 minutos que eu estou falando. Mas o que eu quero que você entenda profeta, o lugar é bom. Não existe melhor lugar para morar. Mas as águas de lá deixam tudo improdutivo. As coisas não brotam, não progridem. Me leve na fonte do problema. Lá na fonte, lá onde nasce a água. E existem coisas, Vera, que a gente fala assim, eu não sei onde está o problema. A gente sabe. Sabe sim. É que tem problema na nossa vida que a gente tem medo de mexer porque a gente sabe que está podre o negócio. Então você fica com aquele falso sentimento que o negócio está lá resolvido. Você sabe que não está. Mas aquele buraco enorme que fica quando o carnegão entra, só fecha quando ele sai para fora. Você pode procurar qualquer novidade que seja, se continuar sendo como está, é a mesma coisa que nada. Mas se você permitir que a sua vida se torne em algo novo, e aí você será sal. Onde esse sal estiver, haverá cura. E isso você não pode questionar. E a função do profeta não é deixar
a palavra mais difícil, incompreensível, é deixar ela clara. Eu acho que não existe função mais complexa do que a do profeta. Eu queria ser um itinerante, às vezes. Porque aí a gente só prega e vai embora. Você pode achar que não, mas eu não gastaria o tempo que Deus me deu para não trazer aqui uma palavra revelada do coração do Senhor para o seu coração. Eu não desperdiçaria o tempo que Deus me concede na presença dEle para te enganar. Não é quem sabe, não é amanhã. Se você for sal, meu irmão, está resolvido. A questão é que nós não somos. Percebe como o problema não é o problema? Quando isso mudar, eu vou mudar, você não vai mudar. Quando tal coisa acontecer, aí sim, não, você não vai fazer. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Ele não adora esperando um resultado. Ele não. Você fala de fé. Mas tem gente que não vive pela fé. Eu só vou fazer, só vou pedir perdão. Quando o quê? Adorador adora em espírito e em verdade. E aí você diz que é adorador? Que tipo de adorador é? Porque Deus anda procurando os verdadeiros. Quando rastejar os seus pés. Aquela pessoa talvez tenha feito algo na sua ignorância, na inutilidade da vida. E você que deveria ser sal, eu que deveria ser sal, quero me igualar àquele. Mas quero de Deus um milagre, quero de Deus uma bênção. Quero que Deus faça, que Ele realize. A minha cabeça se enche. Nós aqui somos o povo da fé, não somos? Sim ou não? Não existe impossíveis para Deus, é isso? Então não existe um coração tão duro que não possa ser transformado. Só que com relação a ser humano, Deus fala assim, é você que tem que decidir se você vai comer ou não. Está lá, você é livre. Depois você não pode reclamar com Ele. Traga aqui para mim, por favor, uma vasilha nova. Coloca sal dentro dela. E ele lançou o sal sobre as águas. E quando ele lançou o sal sobre as águas, ele disse, assim diz o Senhor, essas águas não são mais doentes.